Então a Petrobras divulgou há poucas horas um resultado que foi uma bomba no mercado financeiro. Um prejuízo de 17 bilhões de reais. E aí assim que a notícia saiu, a reação do mercado foi fazer com que a cotação da Petrobras hoje chegasse a cair mais de 6% e está em queda de pouco mais de 4% nesse momento. E aí com isso as manchetes já começaram nessa pegada aqui, ó. Petrobras em queda livre, o prenúncio do dia difícil para os acionistas. E pior ainda, Petrobras volta aos velhos tempos. Lembrando da época em que a Petrobras deu prejuízos recorrentes. E muita gente chegando a questionar, devo comprar as ações da Petrobras mesmo com esse resultado? O grande ponto é que tem um detalhe dentro desse resultado que pouca gente tá falando. E é para te contar isso que eu tô aqui, além de te dizer tudo o que você precisa saber sobre o resultado do quarto trimestre da Petro. E te revelar, inclusive, o que é que a gente do Clube do Valor tá olhando, tá fazendo com as ações da Petrobras nesse momento. Boa, vamos lá, e o mercado hoje acordou fazendo barulho. Tudo porque a expectativa que o resultado da Petrobras do quarto trimestre, o fechamento de 2024, fosse de cerca de um lucro de 20 bilhões de reais. E que ainda assim representava uma queda de 32% nos resultados. Só que o que a realidade apresentou, meus amigos, foi uma coisa completamente diferente. O lucro esperado de 20 bilhões se transformou em um prejuízo de 17 bilhões. Quando a gente compara com 2023, que teve um final de ano ali de 31 bilhões de lucro, a diferença fica ainda mais gritante. Tá, mas o que é que aconteceu para a Petrobras entregar um prejuízo tão grande? Afinal de contas, existem alguns detalhes que a gente precisa prestar atenção aqui. O primeiro deles é que o preço do petróleo Brent, negociado internacionalmente, caiu pra caramba. Ele já chegou a ser cotado a mais de 84 dólares o barril e nesse momento está em cerca de 75. Inclusive um pouco mais reduzido no dia de hoje, em 74 dólares o barril. Quando a gente olha de abril de 2024 para cá, foi uma queda de 20% no preço do petróleo. Ou seja, isso impacta diretamente a venda final na ponta para a Petrobras. Ponto número 2, no setor de refino e comercialização, a receita de vendas da Petrobras caiu cerca de 10%, que é o que a gente consegue ver aqui nessa imagem. A receita, comparando o quarto tri de 2024 com o quarto tri de 2023, caiu mesmo. E ainda para dar uma piorada nisso, a parte de despesas operacionais aumentou nesse mesmo período. E é por isso que o lucro no final para os acionistas, ele ficou no negativo. Quando a gente olha para a parte de gás, energia e baixo carbono da Petrobras, a parcela de receitas que a gente teve no quarto tri até foi maior do que a gente viu no ano passado, sendo que na mesma pegada as despesas operacionais cresceram também. E é por isso que, no fim, o lucro, no final da linha ali para os acionistas, ele caiu em relação ao fim do ano passado. Só que, sinceramente, a gente olha para isso aqui, as vendas caíram, mas não caíram tanto assim, além de que é diferente a receita vinda das vendas e a quantidade de vendas feitas. Uma vez que a Petrobras pode ter vendido a mesma quantidade que ela vendeu ano passado, ou até mais, só que é um preço mais espremido, por causa da queda do petróleo Brent nesse período. Então, olhando só por essa ótica, nada justifica esse prejuízo que ela teve. E é aqui que mora um detalhe que a gente precisa prestar atenção, e que muita gente ainda não entendeu. É isso que a gente vai colocar uma lupa logo na sequência. Até para que não aconteça contigo o que aconteceu com esse cara aqui, ó, que apostou quase toda a sua carteira de renda variável em duas únicas ações, que até alguns meses atrás vinham performando muito forte. Inclusive, ele contava com um patrimônio de 250 mil reais só em Petro 4. Mas ele acabou sofrendo com um baque de ver a ação subindo e descendo o ano inteiro junto com o dinheiro dele. Olhando só para a cotação de um ano para cá, foram mais de 10% de queda. O grande ponto é que esse investidor agora não tem clareza do que é que ele deve fazer com a Petro. Se ele tem que comprar mais depois dessa queda, se ele tem que dar uma segurada. Afinal de contas, faltava uma estratégia muito clara para ele decidir quando comprar e quando vender um ativo. E o lado bom dessa história é que isso tem uma solução. Esse problema desse investidor, ou de qualquer outro que esteja na dúvida do que fazer com as ações da Petrobras nesse momento, pode ser resolvido com um direcionamento claro. E foi pensando em te ajudar com isso que a gente aqui no Clube do Valor liberamos mais algumas vagas do novo plano de investimentos gratuito. Uma sessão de 1 hora gratuita com um dos nossos planejadores financeiros certificados e especializados e sem conflitos de interesse, que vai te ajudar a ter mais clareza de como montar uma estratégia eficiente daqui para frente que te mostre exatamente quando comprar e quando vender um ativo. E no fim, o que aconteceu com esse investidor foi a mesma coisa que aconteceu com esse outro aqui, ó, que passou por uma reunião com um especialista e que comentou ser uma baita oportunidade justamente para quem investe, mas não tem tempo de acompanhar o sobe e desce do mercado financeiro. Então, se você também quer para você um novo plano de investimentos totalmente gratuito, aí eu vou te convidar a fazer a leitura desse QR Code que tá aparecendo aqui na tela em algum lugar ou clicar no primeiro link da descrição do vídeo. Beleza, agora a gente precisa responder de onde vem esse prejuízo tão forte da Petrobras, já que os números não mostram algo tão assustador sozinho assim. E aí, para isso, a gente precisa olhar para uns principais gráficos que o time de relação com investidores divulgou nesse resultado da Petro, mostrando aqui que de todo o resultado líquido que ela teve, de cerca de 25 bilhões de dólares, uma parcela negativa de 6,5 veio do que eles chamaram de ambiente externo, que nada mais é do que a desvalorização do petróleo Brent, que a gente já comentou. Uma outra parte veio da transação tributária federal, que fazia referência a algumas disputas bilionárias que a empresa ainda tinha em questões tributárias e que traziam alguma incerteza para o caixa da companhia, mas foram resolvidas no final de 2024. A própria diretoria
enxergou isso como positivo para a empresa. Mas no final do dia, o que realmente mais impactou o resultado da Petro foi a variação cambial que a gente enxergou nesse período, principalmente no último trimestre de 2024. Só nessa linha aqui foram quase 11 bilhões de dólares a menos no resultado da empresa. E aí você pode olhar para isso aqui e perguntar, poxa, Felipe, mas só por causa da variação do dólar, praticamente metade do resultado da Petrobras foi embora só com isso? E o fato é que sim, é o que a gente tá vendo. E isso acontece porque boa parte da dívida da Petrobras é negociada em dólar. O que a gente viu é que em 2023 ela saiu de uma dívida líquida de 44 bilhões para 52 bilhões de dólares no final de 2024. Ou seja, a dívida aumentou nominalmente falando e ainda para completar o dólar subiu pra caramba. Então o impacto disso no balanço em reais da Petro é muito grande. Sendo ainda mais específico, o dólar saiu da casa de R$ 4,84 em 2023 para fechamento de 2024 em 6,19, que foi o pico que ele atingiu ali no final do ano. Uma alta de 28%, fazendo com que as dívidas entre as empresas do sistema Petrobras fossem muito impactadas por causa dessa variação. Então o que acontece é que foi justamente esse aumento de dívida que entrou na demonstração de resultados da Petrobras e agiu como uma despesa a mais que colocou o lucro líquido lá embaixo. A grande diferença é que esse efeito não tem o efeito caixa. Não é porque a Petrobras teve 17 bilhões de prejuízo por causa da dívida que ela vai precisar pagar toda essa dívida semana que vem. Esse sim seria um grande problema. Mas o fato é que apesar de um impacto negativo no lucro por causa dessa dívida, em outra parcela, o aumento do dólar acaba impactando positivamente o patrimônio da Petrobras também. E foi por isso, inclusive, que na mensagem do presidente nesse último resultado, ele comentou ali abertamente que a variação do lucro que foi reportado é uma questão de natureza contábil que não afeta o caixa. Ou seja, no final do dia, o prejuízo relatado não significa que a empresa perdeu dinheiro de fato. Mas também não dá para simplesmente passar o pano e dizer que um prejuízo, mesmo contábil, dentro de um trimestre numa empresa estatal, numa empresa gigantesca como a Petrobras, é uma coisa bonita de se ver. Até porque eu sei que muita gente nesse momento deve estar pensando, então é o novo governo, Lula, que está acabando com a Petrobras. Ela voltou a dar prejuízo agora. Porque se a gente for lembrar, a última vez que a Petrobras deu um prejuízo mesmo foi lá em 2015, onde a gente tinha um cenário completamente diferente do fiscal do Brasil, e boa parte daquele resultado negativo veio por causa do próprio escândalo do Petrolão e por causa da gestão muito ruim que estava sendo executada na Petrobras na época. E nesse principal caso do prejuízo atual, o governo até afetou a Petrobras, mas não diretamente. A causa da variação do dólar, principalmente no final do ano passado, foi desconfiança fiscal tanto do mercado interno como do mercado externo. E foi justamente essa variação cambial que afetou diretamente a Petrobras. Só que não só ela, várias outras empresas do nosso país, inclusive a inflação está sofrendo por conta disso. Um outro ponto que acaba afetando diretamente esse sim a Petro é a falta de paridade internacional dos preços dos combustíveis, que foi comunicada ali desde maio de 2023. E que, segundo alguns estudos, já foi responsável por deixar mais de 20 bilhões de reais na mesa. E quando a gente olha para os dados mais recentes da ABICOM, a Associação Brasileira de Importadores de Combustível, o que a gente percebe é que boa parte do ano de 2024, a Petrobras vendeu os combustíveis de gasolina, por exemplo, foram vendidos abaixo do preço de paridade internacional. Isso sim trazendo um impacto mais direto no resultado da empresa. Só que no final dessa história, o principal de tudo é que você, investidor, tenha sempre uma estratégia muito clara, para, independente da narrativa, continuar tendo certeza do que é que você tem que fazer, se é hora de comprar ou se é hora de vender uma empresa. Aqui no Clube do Valor, a gente se baseia em estratégias 100% sistemáticas, que olha única e exclusivamente para os dados que a gente tem divulgados para tomar a decisão de compra ou de venda de uma empresa. Quando a gente usar a estratégia das ações mais baratas da bolsa para olhar para os números atuais da Petro, o que a gente vai ver é ela com uma geração de caixa aproximadamente em 146 bilhões de reais, já considerando esse último resultado, e com um valor de firma de 818 bilhões de reais, também atualizado já por causa dessa dívida em dólar da Petro. E para a gente descobrir o earning yield da empresa, a gente precisa dividir justamente a geração de caixa pelo valor de firma atual da Petro, e assim a gente chegaria num earning yield de aproximadamente 16,3% nesse momento para a Petrobras. Ou seja, a queda da geração de caixa que ela teve e o aumento do valor de firma por causa da atualização da dívida fizeram com que ela saísse de um earning yield de mais de 21%, o que fazia com que ela estivesse mais barata no mercado, para um earning yield de 16,3%, que nesse momento aproxima a Petro de não ser mais uma das empresas mais baratas da bolsa. Ou seja, o resultado realmente deixou a Petro um pouco mais cara, mas o fato é que a gente precisa esperar todas as outras empresas fazerem a divulgação de seus resultados, para que na comparação a gente entenda quem é que está com mais earning yield e encontrar as 20 empresas mais baratas da bolsa. No final do dia, não é um resultado que deixa a Petro extremamente cara, mas que sim afeta os números atuais e o modelo que a gente busca para uma empresa barata. Dito tudo isso, me conta aqui embaixo o que é que você vai fazer com a Petrobras, o que é que você achou desse resultado. Espero que esse vídeo tenha te ajudado e eu vou te esperar aqui no próximo conteúdo.